Boa noite a todos, estamos aqui no canal Evolução do Varejo. Hoje a mentoria é ao vivo e online e com convidado Rodrigo Marques, arquiteto de soluções em nuvem da Microsoft. Hoje a gente tem aqui pela primeira vez uma pessoa de uma Big Tech, Rodrigo Marques, que também responde pelo nome de meu irmão caçula e que é um prazer enorme ter ele aqui comigo. Ele sabe quanto eu admiro o trabalho dele, quanto eu admiro o profissionalismo dele. E hoje ele vai falar aqui para a gente que é de varejo, né? Vocês sabem que aqui o nosso canal é sempre focado no varejo. Às vezes escapa alguma coisinha de parque de temático, assim, mas a ideia é fazer varejo. E a gente fala, eu falo muito de dados, né? E quando a gente fala de dados com varejo, a gente acaba sempre falando de cadastro de cliente, cadastro de fornecedor. Parece bobagem, mas nem isso acontece, né? O cadastro de cliente muitas vezes não acontece. Só cadastra o cliente que compra fiado, que é para saber onde ele está, caso ele suma e não pague. E aí a gente não consegue saber onde está vendendo ou o que está fazendo a mais. Bom, o Rodrigo vai falar um pouco para a gente aqui hoje, em cima do que ele domina, né, dos dados aí. Vai falar para a gente um pouco da importância desses dados para a empresa. Né? Vai falar para a gente também como eu começo a fazer isso, porque a gente tem... Ah, tá bom, entendi, o Rodrigo me convenceu, agora quero fazer isso, mas por onde eu começo? Às vezes a gente não sabe por onde começar, é mais ou menos aquela história do e-commerce, lembra? Quero vender pela internet, mas começo por onde? Né? E, acima de tudo, que competências que eu tenho que ter? A minha equipe tem que ter. Eu também já entendi por onde eu começo e tudo, mas isso é muito caro, eu consigo treinar as pessoas, eu tenho que contratar pequenos gênios para fazer isso? Né? Como é que a gente faz isso? O Rodrigo vai dar uma ideia aí para a gente. Eu vou passar aqui para ele a apresentação a partir de agora. E aí é com você, Rodrigo. Obrigado, Rê. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Como você falou, né? É recíproco, também te admiro bastante. Né? Já te conheço aí há uns 40 anos, eu diria. Né? É uma longa data. Vou compartilhar a minha tela aqui. Famosa pergunta. Me avisem se já estiver visualizando. Está aqui sim, Rodrigo. Pode fazer. Obrigado. Bom, gosto muito, já desenvolvi muito projeto. Hoje, como o Ricardo falou, eu estou muito mais numa área de arquitetura, né, numa área muito mais de desenhar o que é ser implementado do que efetivamente implementar. Né? Então, antes da gente entrar, eu fiz até uma demo aqui, quero trazer, apesar de eu não desenvolver mais, eu quero trazer um pouquinho aqui para a gente ver, né, realmente funcionando. E como o Ricardo falou, não é nada do outro mundo, são coisas hoje em dia que facilitou bastante, democratizou, né, é facilmente acessível, inclusive, né, que eu gosto bastante. Então, para quem acha que não tem valor, né, que isso é para as grandes empresas, o Rodrigo botou lá uma Samsung, por exemplo, Mercedes não é para mim, tal, né, o termo fast fail, né, eu acho que tá bem na moda, que é a falha rápida, né? Então, assim, testa. Porque hoje você não precisa mais ter toda uma parafernália, gastar um dinheiro. Hoje você consegue, né? Eu vou mostrar aqui de uma maneira muito simples, rápida. Se não funcionar, você descarta, né? Vai para o próximo, tenta uma outra maneira. Né? Mas antes da gente, né, poder realmente ver na prática, então, queria falar um pouquinho do valor dos dados. Né? Hoje, como as empresas monetizam, como que isso realmente, né, fazem diferença no negócio. A gente estava até falando um pouco antes aqui, né, em backstage, aqui antes de começar a gravação, sobre, por exemplo, lojas de brinquedo. Né? Tem um case interessante de uma fabricante, que ela, né, naquela coisa de Natal, dia das crianças, né, vende bastante e passa um grande período do ano, a gente sabe que, né, não tem a mesma, né, a mesma performance em vendas. Uma fabricante de brinquedos teve um insight, né, olhando isso, medindo isso, quanto que ele vendia. Né? A gente sabe que hoje existe o que a gente chama de open data, né, que são os dados abertos. Eu já consigo pegar dados, esses dados muitas vezes públicos, ou então comprar através de outras empresas que trazem esses dados já mais trabalhados e fazer esse relacionamento. Ela conseguiu identificar esses períodos
que ela fez? Todo mundo ganha esse dinheiro, né? Depois, né, acaba tendo lá seus custos, tal. Ela fez um caixa, né? Ela fez uma... Quando chegou num período de final de ano, um período forte de vendas, como ela tinha como se manter, ela falou, olha, para a distribuição dela, né, para as lojas e tal, eu vendo com 150 dias para você me pagar. Né? Enquanto nenhuma outra loja conseguiu, nenhum fabricante menores tal, conseguia dar, né? Ela, baseado em informações de mercado, em dados que ela já tinha, ela falou, ó, muita gente não aguentou, quebrou, né? E é óbvio, eu como vamos dizer, um vendedor, né, uma loja em si, eu vou querer pegar aquele brinquedo e falar, pô, vou poder fazer dinheiro agora e só vou pagar daqui 120, 150 dias, né? Então, como você tem que estar ligado no mercado e não ficar fragilizado, né, que é o que aconteceu com muitos pequenos fabricantes aí, ou distribuidores, que não tinham essa capacidade de falar, não, eu vou vender para você, você vai me pagar no máximo aí com 10, 15 dias, né? Eu não tenho esse caixa, esse fluxo para te financiar, né? Isso é um dos casos, né? Acho que recentemente também com algumas farmacêuticas, né? E aí falando mais não da farmácia, mas aí novamente, né? A gente tem, né? E qual é a análise, né, de dados? Qual é o nome que a farmacêutica dá, né? Fidelização, né? Por quê? Porque hoje você vai na farmácia, seu CPF, né? Hoje já chegou a LGPD, né? A Lei de Proteção de Dados, então ele já pede seu consentimento, né? Ah, você me dá seu CPF, seu telefone, né? Todas as farmacêuticas que eu conversei, todas tinham dados enriquecidos, ele tinha muito mais informação do que a gente entrega ali na farmácia, né? E aí todos os analistas, né, imagina uma sala com 10, 15 analistas, todo mundo com uma massa de dados ali, gerando insights, todo mundo procurando relação. E quando a gente fala, né, de vendas, eu estou falando isso sempre no tempo, né? E em muitos casos eu estou falando no espaço. Então, a relação que eu mais vi lá era identificar perfil de consumidor, identificar, né, perfil de consumidor numa região X, né, e aí ele tem a localidade que foi feita a venda, né, isso tanto físico quanto hoje online, né, porque quem usa o Google, né, Analytics, né, criou o seu site lá, ele sabe de onde foi feita a venda. Né? Então, isso é uma outra informação que eu consigo extrair e eu posso plotar meu mapa lá, montar meu mapa e olhar e falar, olha, onde que eu tenho mais vendas, onde eu tenho menos vendas, né? Aonde que eu preciso alavancar. Então, assim, você vê que a tomada de decisão e não o achismo, né, contribui bastante, né, para a gente se antecipar, para a gente ter uma previsão, para montar cenários de simulação, né? E se eu colocar mais uma loja, como será que vai ser minha performance lá? E se eu aumentar o número de vendedores, né? Então, e se eu aumentar o meu percentual de desconto, né? Tem aqui eu coloquei essas imagens, né, nesse slide. A ideia é trazer, né, vários insights falando do Moneyball. Para quem não assistiu, acho super bacana, né? Que fala, hoje você assiste um futebol americano, assiste uma NBA, por exemplo, você vê a quantidade de dados, de estatística que é trazida, e não é por acaso. Né? Esse Moneyball, filme bem bacana, né? Com Brad Pitt, ele conta a história real de um time de beisebol, né? Que foi montado com poucos recursos, mas olhando as estatísticas de cada jogador, né, um estatístico matemático conseguiu fazer essa relação. Ele não foi campeão, mas ele, né, chegou muito à frente lá nas finais do campeonato, fazendo um investimento muito baixo. Né? Por quê? Porque ele tinha o skill, né, as habilidades certas para fazer essas disputas. Né? Então, todos esses casos, né, acabam trazendo aí a importância, né, de se analisar, de não ficar no achismo, na intuição, falar, não, eu vendo bem, né? Muitas vezes, né, falando de financiamento, olha né, a conta, né, olha o DRE lá, o livro caixa e tal, e eles falam, mas será que você não tem conta para pagar? Né? Ou até mesmo pessoal, né? Muitas vezes você pode olhar um saldo em conta lá, mas você já olhou o seu cartão de crédito? Né? Eu exporto, né? Pessoalmente eu exporto meus extratos, e por mais que se você pode olhar um dinheiro, você fala, não, isso aqui não é meu, porque você sabe que vai vencer a fatura tal dia, você vai ter que pagar, então aquilo que está lá não significa que você tem esse dinheiro, né? Vou dar mais um exemplo aqui, até depois eu coloco o link, né, é um paper, né, da Harvard Business Review,
da Samsung, muito bacana, né, que eu diria que está presente nas nossas vidas, né? É mais ou menos no ano 2000 que teve essa mudança, né? Onde a Samsung tinha, né, um budget, tinha um dinheiro, ela falou, olha, eu vou fazer investimento em marketing. A Samsung está presente em mais de 200 países, né? Quantas linhas de produto ela tem, né? Então, onde que eu invisto? Então, inicialmente, eles trocaram, né, o Chief Marketing Office, né? Trocaram lá o gerente de marketing da Samsung. Isso, se não me engano, foi em 99. Esse case foi escrito em 2003. E eles exatamente colocaram o cara e falou, olha, a gente precisa ter dados. E aí o primeiro desafio foi, não temos esses dados. Então, apesar de ser uma Samsung, eles também estavam todo quebrado, cada um quebrado no sentido de informação fragmentada. Então, além da análise, né, além da análise do negócio, né, conhecer do negócio, eu tenho que ter acesso ao dado, tenho que juntar essas duas coisas, né? E aí eles desenvolveram um sistema chamado MNET, né? Então, esse sistema começou a trazer dados, começou a centralizar, né, em todos os países, todo mundo começou a utilizar. Então, só cadastrar também o dado não vai te levar a lugar nenhum. A gente precisa fazer a análise. E aí eles começaram a fazer a análise. E aí eles foram descobrindo que, por exemplo, eles colocaram, né, como todo ano, muito dinheiro nos Estados Unidos e na Rússia. E aí, nesse cruzamento de dados, eles perceberam que tinha países, né, como a própria China, né, onde tinha um potencial muito maior de consumo, porque lá eles já tinham, né, um market share alto. E tinha outros países que eles poderiam, né, e eles não disfarçavam que a Sony né, sempre, né, por isso que eu disse que impacta nossas vidas, né, pelo menos há 20 anos atrás eu olhava e falava, a televisão era a Sony, né? Hoje em dia, né, você vê LG, você vê Samsung, e isso foi uma das coisas que eles fizeram. Tinha o dinheiro do marketing, né, o budget estava muito alto para limpadora, né, aqueles ar-condicionado, não é limpadora, é aspirador de pó, né? E eles viraram e falaram, não, peraí, não é que não significa que a gente não vai ter, mas se eu estou colocando mais de 30%, eu vou por 20%. Né? É lógico que eu não vou lembrar os números aqui, mas no case tá bem detalhado, né? E isso fez essas mudanças, né? De tirar, alocar, realocar, né? Baseado nos dados, fez com que eles chegassem, né, ao market share que eles têm hoje, principalmente quando eles falaram de gravadora, DVD, na época era mais DVD, né, não era Blu-ray, televisão. Então, eles ganharam muito market share, né, se tornaram líderes aí em muitos desses segmentos eletrônicos, né, celulares, né? Então, ou seja, uma estratégia de gerar dados, de cadastrar. Então, a gente fala, eu cadastro, mas não faz diferença. Nós tem que analisar o dado depois de cadastrar, né? E tem que ter os insights de negócio. Então, não adianta nada eu ser, né, o mago dos dados, né, dos bancos de dados, de SQL, de Oracle, se eu não sou uma pessoa de negócio. Tanto que nesse slide você vai ver muito aqui falando sobre, né, Big Data, uns termos aí que um pouco de moda, né? Mas a gente está falando de análise de dados, né? Então, tem o famoso cientista de dados. Né? Não, o cientista de dados não é só o cara que estudou estatística, né? Até tive um professor que falou isso para mim, pô, meu pai sempre falava para mim, pô, filho, não vai estudar outra coisa, você vai trabalhar no IBGE, porque estatístico, você só tem lugar no IBGE. E ele falou, e agora eu sou a profissão mais sexy, né, do século, que eu sou um cientista de dados. Ele falou, só que o cientista de dados não é o cara que conhece muito de matemática, né, de estatística, de algoritmos, e nem só o cara que conhece de bancos de dados e tecnologias para fazer relatório, ele tem que conhecer de negócio, né? Tem até um livro bacana que é Como Mentir com Estatística, né? Ou então Como Mentir com Mapas, né? Aonde você pode simplesmente achar algumas correlações, né, que muitas vezes não faz o menor sentido, né? Por exemplo, se você pegar dados de morte de afogamento e venda de sorvete, você vai falar, pô, vai ser uma linha, né? Toda vez que você vende muito sorvete, morrem mais pessoas afogadas. E aí você pode falar, vamos parar de vender sorvete, né? Porque tá morrendo muita gente afogado. E aí que vem o lado, né, do cientista de entender no negócio e falar assim, é verão,
está vendendo mais sorvete, e as pessoas vão nadar e, consequentemente, morrem afogado, né? Onde vende menos sorvete, porque são outras estações. Então, nesses livros tem outras, né, correlações, né, que um estatístico chamaria de espúria, né, só para dizer que só ele conhece o vocabulário. Mas, enfim, são correlações que não tem nada a ver e que a gente precisa conhecer do negócio para interpretar os dados. Então, não basta você ser né, o engenheiro da NASA lá para conhecer cálculo ou conhecer demais ferramentas, tecnologias, se você não tiver, né, essa proximidade com o negócio. Não adianta nada falar, Rodrigo, vou colocar você lá, né, você conhece muito de banco de dados, você falou, de ferramentas de relatório, de análise, eu vou ter um gap, né, até eu aprender como realmente funciona o negócio. Né? Então, eu já trabalhei em indústria, já trabalhei em varejo, né? Hoje eu trabalho muito mais na área financeira, né? E consequentemente na área bancária, acaba tendo também, né, uma visão de varejo, né, de produtos voltado, né, para o varejo, para o consumidor final. Mas a gente realmente tem que aproximar. Na área da saúde é outra coisa, então é importante deixar, né, isso bem claro, que não basta, né, você falar, então eu vou pegar um cara muito bom de tecnologia, né, que conheça dados, vai relacionar, você realmente precisa conhecer do negócio. Então, um último case aqui, né, a gente faz né, como o Ricardo já comentou, eu atuo pela Microsoft, a gente atende a Via Varejo, né, então Black Friday, a gente passa, né, muitas vezes o ano, né, se preparando exatamente para Black Friday. Então, os últimos 2 anos, né, a Via Varejo, né, o Ponto, né, Casas Bahia, não tiveram problema, não tiveram queda, não tiveram perda, né, de vendas. Então, isso é acompanhado segundo a segundo. Eu vou até mostrar para vocês aqui depois um dashboard que a gente chama de num tempo quase real, né, no near real time, né, que é muito simples. É lógico que numa arquitetura para aguentar um volume, né, de uma via varejo, né, de todas as lojas, numa Black Friday, tem que ser uma arquitetura muito mais parruda. Vou mostrar uma coisa menor para vocês, mas dizendo que a gente tem que unir tudo isso. Né? Então, o valor dos dados, né, ele tem que trazer valor para o negócio. Né? Se ele não me ajuda a reduzir o meu risco, né? Aí eu fazer uma previsão, aí eu ter um controle maior, né? No final eu vou ter tomada de decisão. Né? Se ele não me ajuda na tomada de decisão, uma tomadas muito mais assertivas, e tem empresas, obviamente, que às vezes vão bem no achismo, na intuição, né? Talvez até pela experiência, e tem empresas que simplesmente vão à falência e daí não sabe nem por quê, exatamente porque estava no achismo. Eu achei que por aqui eu ia me dar bem. Né? Então, quando você tem os dados a seu favor, né, o valor dos dados tem que se resultar exatamente na tomada de decisão e no valor dos negócios. Bom, e aí, como que eu tomo, né? Legal, eu tomo, né, decisão baseado em dados, né? Então eu digo que a gente tem uma empresa orientada a dados e não a intuição, a achismo, né? Eu realmente defino o caminho que a minha empresa vai seguir, sendo olhando para o lado de marketing, como a gente falou, aonde que eu vou alocar meu dinheiro para fazer propaganda, né? Sendo escolhendo um canal de vendas ou adicionando um canal de vendas, né? Se eu vou fazer isso uma loja física, né? Se eu vou trabalhar com vendas por telefone, enfim, como que eu vou trabalhar. Então, todas essas decisões que a gente toma de investir, de comprar um equipamento que vai gerar dinheiro, né, quando né, orientado a dados, né, tende a ser mais assertivo. E aí, quando a gente fala como tornar a minha empresa orientada a dados, né, então não é uma bala de prata, né, a gente tem uma série de ações para ser tomadas. E, de novo, não é empresa grande, média, pequena, micro, são todas, e a gente pode aplicar na sua vida pessoal, inclusive. Né? Tomar decisões na vida pessoal baseado em dados, seja se você está pensando em mudar de empresa, seja porque você está pensando em abrir um negócio, por exemplo, ou até nas finanças, né, que os números estão mais presentes, vamos dizer assim,
você pode colocar isso numa planilha, você pode colocar peso, você pode tomar uma decisão, né? A gente até fala, né? Você fala, estava querendo comprar, sei lá, um carro novo, né? Você está agindo com a razão, né? Ou com a emoção? Se é a emoção, tira os dados de lado, né? Porque os dados não consideram o coração, né? Então, como eu falei, a gente tem aí uma tríade, né? Onde a gente está falando dentro de uma empresa de pessoas, de processos, né? E ali produtos, né? A gente pode também interpretar como tecnologia, ferramentas, né? Hoje em dia, muitas vezes, serviços, né? Porque a gente pode hoje contratar uma tecnologia e não mais comprar, né? Contratar um serviço que fornece para mim, mas não basta eu ir lá e pagar, né? Por exemplo, eu vou lá num birô de crédito e pago para eu ter acesso aos dados, que a gente pode fazer isso. Será que a minha inadimplência ela é padrão de mercado? Não sei. Bom, eu tenho uma loja, né, de segmento de brinquedo, por exemplo. Então eu vou lá, né, numa Serasa, numa Boa Vista, e vou pedir, né? Obviamente que eles não vão identificar meus concorrentes, mas eles vão ter esses dados, vão falar, olha, eu vou pegar o mesmo KINAI aqui, né, loja de brinquedo e tal, e vou dizer para você que o mercado tem 8%, né, de inadimplência. Como é que está o seu? Puxa, o meu está em 15%, tem uma coisa errada, né? Eu estou com uma inadimplência muito alta. Então, a gente tem que trazer, né, essa tríade. Né? Eu vou começar falando por processos, não vou dizer que é o mais importante, vou colocar os três no mesmo nível, né, de importância, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa, né, antes de tudo, ter apoio da diretoria, ter apoio de uma gestão. Né? Existem empresas, por exemplo, que acaba essa orientação a dados é meio descoordenada, às vezes até acontece. Né? Aquele cara que conhece muito de Excel, por exemplo, ele gosta, ele faz 1 milhão de análises e tal, mas está tudo ali, né? A gente brinca que está embaixo da mesa, né? Está ali na mesa dele. Se aquele cara sair, quer dizer, esse bem da empresa é perdido. Né? Por quê? Porque aquele cara, a empresa não tem um processo, ela tem uma pessoa que conhece muito, gosta e faz. Né? Ao mesmo tempo, tem empresas que não têm esse perfil, e se ela, muitas vezes, né, alguém tenta colocar isso, o cara, né, às vezes, não quero, né, não estou afim de fazer isso, é mais trabalho para mim, e a gente sabe que precisa imputar dados, precisa ter entrada de dados. Para eu poder analisar o dado, precisa ter entrada de dados, precisa ter entrada de dados com qualidade. Se eu lanço mais ou menos, eu nunca tenho estoque atualizado, né? Então a gente fala que é o famoso, né, o FIFO, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai. A gente tem a entrada de lixo, se entra lixo, sai lixo. Né? A gente faz essa brincadeira com dados. Não adianta nada você me dar um dado de baixa qualidade, que o que vai sair a análise é baixa qualidade. Então, eu preciso, muitas empresas fazem até uma atividade que a gente chama de data quality, né? Muitas vezes é aplicar a qualidade. Né? Você tem lá pessoas fazendo um cadastro por telefone, digita errado, por exemplo, então aí eu não vou conseguir, né, ter o endereço correto. Então tem uma série de técnicas aí para a gente poder, né, sanear esses dados, e aí sim eu posso fazer a minha análise. Então, quando a gente fala de processos, tem que ser uma empresa, então tem que ser top-down. Né? Não estou dizendo que tem que ser, aqui em cima manda, né, e o funcionário obedece, não é isso, mas eu digo top-down a diretoria tem que ser sponsor, ela tem que ser dona, né? Ela tem que colocar a cultura da empresa dela, falar, eu quero que funcione assim, né? E obviamente ela vai promover e não impor, né? Então é legal que você tenha, né, esse patrocínio e que venha de cima e falar, não, nós, como a gente é? A gente é uma empresa orientada a dados? Não. Como que a gente quer ser vista? A gente quer, né, tomar decisões, né, baseado em dados? Então vai ter esse comprometimento. Até porque quem for fazer análise, ele tem que ter acesso a dados. E diretoria que esconde dados, né, que não tem transparência, não vai dar certo. Né? Então, obviamente, existem níveis, né? E aí, de novo, entra a LGPD, por exemplo. Imagine, né, você está acessando dados médicos de um paciente, por exemplo, e expor isso, ou dados financeiros, né? Como eu falei, eu trabalho no segmento bancário, a gente, né, trabalha com mascaramento de dados. Né? Nunca que você vai poder pegar um dado que você consegue identificar a pessoa. Imagina, eu bato lá na conta do Itaú lá e consigo identificar quem é o Ricardo lá né, por algum dado, de repente tem o endereço dele completo lá, eu vou saber quem que é, né? Vou lá, eu sei quem mora lá, né? Vou ter um telefone, um CPF, enfim. Então, existem limites aí, não é por isso os processos,
porque os processos vão ter que abordar todas essas etapas. Então, se não tem processo, vamos desenhar. Se já tem, talvez seja necessário fazer algumas adaptações nesses processos. Então, né, existe um termo que é análise de negócios for everyone, né? BI for everyone, Business Intelligence, né? Inteligência de negócio para todo mundo. Pode ser para todo mundo acessar, né? Para todo mundo consumir, mas não significa que você vai consumir todos os dados da empresa. Então, eu já trabalhei numa indústria, por exemplo, em que eu desenvolvi um painel que ficava, né, pela empresa espalhado, onde tinha lá a quantidade de vendas que estava da empresa toda, e a meta, e qual o percentual. Então, assim, qualquer um da empresa, faxineiro, operador, não importa, ele passava e falava, viu, qual que é a meta de vendas desse mês? Tantos milhões, né, ou tantos mil. A gente vendeu quanto até agora? Então, ou seja, tinha nota fiscal tinha pedido sendo efetivado, tinha nota fiscal sendo emitida, consequentemente estava alimentando esse painel que eu montei, né? Na verdade, não era nem um painel, era uma produção de tela, né? E aí ele entrava, se alguém não estivesse usando o computador. Então, isso era um resumo, a gente chama de dashboard, né? Um painel com o resumo da empresa. Então, tinha essa área comercial, tinha uma outra que era sobre a qualidade, né? Então, tinha o que foi retornado, né, do cliente, ele não aceitou o pedido e por isso retornou, e aí, consequentemente, você tem retrabalho. Então, estava lá no painel. É lógico que você entrasse na área da qualidade, tinha um monte de outros indicadores, mas esse era para ser um apanhado. O que é mais importante para a companhia, assim, everyone, né? Tinha produção, dados de manutenção, né? Era uma indústria, na verdade, né? Uma fábrica. Então, assim, você tinha um apanhado de todas as áreas, tinha até o RH, além de um espaço para uma mensagem do RH que ele poderia atualizar, né, a qualquer momento, tinha lá também falando de headcount. Mas se você entrasse na área do RH, ele ia ter lá, por exemplo, passivo de férias, né? Isso é outro dinheiro que muita empresa não coloca, né? Você tem funcionários, você tem um dinheiro ali, porque se todo mundo fosse sair da empresa, né, quanto que você tem que pagar? Então, isso é algo que, né, a gente precisa colocar no papel, né, entre aspas, né, colocar nos dados para ter uma análise também. Então, você vê como existe processo em tudo isso, né, antes de a gente efetivamente, né, começar a falar assim, vamos liberar Excel para todo mundo, sai, né, distribuindo dados, façam suas análises ali. Então, né, esse negócio da democratização, né, fala-se até de analfabetismo, né, em dados, né, empresas que não sabem nem interpretar dados, funcionários que não conhecem, né. Então, antes de tudo, tem que ter processo, tem que ter, né, uma hierarquia, né, dados mais estratégicos, dados mais, né, táticos, mais operacionais, e quem vai gerar essas informações, esses insights, e quem vai só consumir. Então, né, não é algo rápido para se fazer, né, mas é algo que vale muito a pena. E outra coisa, você não precisa começar gigante, né? A gente fala que o famoso, né, planeje, pense grande, mas comece simples, né? Então, além dos processos, consequentemente vem a área de produtos, a área de tecnologia, né, aonde a gente tem que ter acesso aos dados. Então, o que eu falei, se eu não tenho uma boa entrada de dados, se as pessoas digitam errado, se eu não tenho um monte de sistema, né, tem empresas que ao invés de ter, né, lógico que existem os RPs, né, mas tem empresas que compram um produto daqui, outro dali e tal, né, monta tudo. Se tem uma integração, bacana. Se vira Frankenstein, né, não que não é possível, mas vai ser mais trabalhoso, né? E quanto mais você tem trabalho humano, além de custoso, você está no risco. Se alguém errou, e aí eu faço análise, vou fazer uma análise pior, né, do que não fazer. Talvez a análise seja fazer análise em cima de um dado errado. Então eu vou tomar uma decisão, imagine, eu olho lá na minha conta no banco, acho que tem aquele dinheiro todo e esqueci, né, que eu não paguei uma parcela lá do financiamento de R$ 4.000. E aí eu vou fazer minha viagem, né? Depois eu volto e falo, puxa, e agora? Né? Agora eu vou entrar no especial, no crediário aqui. Então, é importante ter tecnologia, ter ferramental que faça. E aí é o que eu falei, aí é mais a minha praia, né? Existe uma série de ferramentas, você pode comprar dados de empresas que já fazem essa preparação para você, seja dados de rede social, por exemplo, ao invés de você entrar no Facebook, no Instagram, né? Dentre outras mais, existe hoje empresas que fazem falam para você, me fala o que você quer, eu já trago para você, né, te dou uma API, te dou o dado num CSV, enfim,
né, e já trago essa informação para você. A gente tem um termo bastante conhecido aí, que é chamado de web crawling, né? Seria crawling, né? Seria fazer uma busca. Então, eu posso entrar no site da Receita Federal, por exemplo, digitar um CNPJ lá e pegar dados, né? Ou eu posso, né, desenvolver, ou ainda posso comprar. Então, assim, né, eu posso enriquecer esses dados, mas antes de tudo, eu tenho que ter os dados da minha empresa. Né? Se eu não tiver os dados da minha empresa, dos meus funcionários, das minhas vendas, do meu estoque, se eu não tiver esses dados, esse dado ninguém vai ter. Então, o enriquecimento, trazer dados abertos, né? Entrar em fontes muitas vezes de governo, né? Se entrar no IBGE, por exemplo, IDH, né? Pode ser que você tenha alguma informação lá que faz sentido, vai ter um insight de relacionar com dados da sua empresa. Né? E por último, a gente entra aqui nas pessoas, que é muito ligado, né, à capacitação. Né? Então, eu tenho pessoas, né, com habilidades para isso. Se eu não tenho, eu posso treinar. Né? Quais são as habilidades que eu tenho que ter? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte. Eu acho que é uma das partes que mais pega. Né? Como eu falei, não tem mais importante. Né? A gente tem que ter os processos bem definidos. Tem que conhecer do negócio, por isso os processos vão ser diferentes de segmentos para segmentos, de tamanhos de empresas diferentes. Tem que ter a tecnologia que é adequada. Né? Então, muitas vezes, o Excel resolve. Né? A gente até brinca que o Excel é a ferramenta, né, de inteligência de negócios mais utilizadas no mundo. Né? Pode ter lá um Power BI, um Tableau, um SQL Server, um banco de dados Oracle e tal. No final das contas, acreditem, empresas de todo tamanho têm o Excel. Um não, né? Tem vários, né? Até pela flexibilidade, né? Mas enfim, tem também. Né? Se isso te atende, não vejo problema nenhum. Né? A gente pode seguir sim. Hoje, com né, e aí eu vou puxar um pouquinho, né, para o meu lado aqui, mas entendo que não é só porque eu trabalho com nuvem, né, mas que é uma tendência, né? Facilitou muito o acesso a essas ferramentas, até porque mudou muito o modelo de negócio. Então, você não precisa comprar. Né? Quanto custa? Quanto custa o Word e o Excel, por exemplo? Né? R$2.000? E se você for alugar através do Office 365? Né? Você vai pagar R$50 por mês? Né? O Power BI, por exemplo, que é a ferramenta de análise, e é o que eu vou fazer, inclusive, uma demonstração aqui da Microsoft, né? Ela custa R$50 por mês. Uma pessoa utilizando, né, R$50 por mês. Então, assim, minha empresa é pequena? Bom, então você vai ter poucos usuários. Né? Minha empresa é grande? Você vai ter muitos usuários. Talvez até existam outros modelos que vão valer mais a pena do que você fazer, né, por usuário. Então, né, esse modelo de negócio de serviço e não produto, né, de assinatura e não compra, acabou equalizando bastante, né? E com isso, né, qualquer empresa hoje tem acesso à tecnologia, como eu falei, como, né, grandes empresas, né, bilionárias, como bancos, por exemplo, têm acesso. Eu também tenho acesso. Eu tenho acesso aqui até pessoal, né, e legalizado, né, sem ter nenhuma pirataria ou algo do tipo. Bom, e aí vamos para a última etapa aqui, que a gente vai falar, né, sobre essas competências, né? Sobre a capacitação, sobre como começar a implementar. E aí, assim, a gente, como eu falei, né, começar simples e a gente vai evoluindo. Então, não adianta, né? Isso é uma coisa que não tem fim. Né? Para quem gosta de fazer análise ou já viu o valor, é o que eu falei, eu faço das minhas das minhas coisas pessoais, principalmente finanças, né, o tempo todo. Eu sempre estou tendo uma sacada nova, né, uma visão diferenciada, até mesmo chegando a modelos preditivos, por exemplo. Se eu continuar, né, nesse passo, aonde que eu vou chegar, ou se eu continuar no investimento X. Então, dá para você fazer muita brincadeira, né, exercitar em cima dos números. Mas o que eu falei, não adianta nada você conhecer de Excel, conhecer de Tableau, de Power BI, né, ter acesso aos dados até, se você não souber, né, o negócio. Muitas vezes eu sentei na frente de uma empresa, né, e eu falei, bom, eu conheço bastante, eu conheço o Power BI, por exemplo, antes dele existir, né, das tecnologias que originaram o Power BI. Sou certificado pela Microsoft e tal,
mas eu não conheço nada, por exemplo, de loja de brinquedos. Se você me entregar uma massa de dados, eu vou ter um gap até começar a entender quais são os dados que tem ali, né? Obviamente, vou para o óbvio, né? De ticket médio, de maior, menor venda, né? Fazendo correlações, né? Que muitas vezes quem está no negócio sabe de cabeça, mas pode ter certeza que depois de um tempo eu vou estar muito além disso. Então, por isso o tempo, né? A gente tem que continuar exercitando, né? Então, se eu não sei o que é um DRE, não sei o que é fluxo de caixa e tal, como é que eu vou fazer uma análise, por exemplo, né, de previsão, de controle, sendo que eu não conheço essa lógica, esses termos? Então, é importante sim, né, a gente conhecer dessa matemática, conhecer do negócio, né, para quem trabalha com, por exemplo, na área financeira, conhecer da matemática financeira, e aí eu vou aplicando ferramentas que auxiliam, né? Como, por exemplo, o próprio Excel, como eu falei, né? Não vejo nada de errado quem usa Excel, pelo contrário, né? É uma ferramenta que traz, né, hoje em dia ainda muito mais recurso o Excel, né? Eu conheço alguns PMs que desenvolvem o Excel, né? Alguns gerentes de produto, engenheiros de software, né? E os engenheiros que, vamos dizer, gerenciam, né? Tá incrível o Excel, né? Hoje tem ferramentas de inteligência artificial dentro dele, né? Obviamente é o que a gente chama de black box, né? Uma caixa preta, tá embarcado, né? Mas eu já consigo utilizar, e aí o que eu falei, tem valor? Se tem valor, vamos usar. Se não tem, você despreza, né? Não te custou muito e também não consumiu esforço, tempo, né? É o fast fail. Eu vou tentar, vejo se isso funciona para mim. Se não funcionou, vou para o próximo, né? Até chegar, por exemplo, numa ferramenta, né? Como eu citei, líder de mercado, né? Quando a gente fala de inteligência, que é o Power BI, né? Então, esses treinamentos, inclusive nessas ferramentas, é gratuito, né? Hoje ele está disponível, né? A Microsoft, obviamente, como fabricante, né, tem essa disponibilidade, tá? Desses treinamentos. Mas eu vou colocar aqui logo de cara, por exemplo, para quem, né, acessa o LinkedIn aí, vai ver a quantidade de pessoas hoje que acessam, por exemplo, esse site aqui não é Microsoft, né, o Data Science Academy, são brasileiros, mas que moram fora do país, né, a grande maioria, pelo menos, né, Portugal, Estados Unidos, são cursos gratuitos, né? Alguns são, né? O Power BI, no caso, é gratuito. Então, você vê a quantidade de pessoas, né, que aprendeu, é de qualidade, é bacana, mas como eu falei, no site da Microsoft você também tem acesso. E detalhe que está em português, né? Eu vou ligar aqui meu simulator. Esse site, ele é um site aqui para quem, né, para quem até gosta de, vou ter que dar um stop nele aqui e começar de novo. Ele é um site de geração de massa de dados, né? Ele simula, né, que está gerando informação, né? Para quem gosta de sensores, né, eletrônica, então ele está gerando como se fosse sensor de temperatura, de umidade. Isso também é bacana, né? Pensando em varejo, né? E pensar em contador, né? Dentro de uma loja. Embora existem, né, soluções embarcadas aí que traz, né, áreas quentes, né? Onde que as pessoas mais ficam através de uma câmera, por exemplo, ou simplesmente um contador de entrada, né, e saída de pessoas. Então, ele está simulando aqui como se eu tivesse físico, né, um sensor, e aí eu estou enviando essa informação para dentro do Power BI. Né? Então, eu até comentei da Via Varejo no começo, né? Né, obviamente mais, né, mais robusto, mas não deixa de ser um acompanhamento em quase tempo real que é feito exatamente para saber se está dando conta, né, de receber todos os pedidos e conforme, né, há uma lentidão, é alocado mais recursos, porque exatamente se cair, né, como já aconteceu com outras, né, outras empresas aí de varejo, né, numa Black Friday, por exemplo, não aguentou, né, não teve estrutura, né, para aguentar, ou, por exemplo, alguns bancos que faz, né, que eu acho terrível, né, faz uma fila virtual, quer dizer, eu vou no banco físico, tudo bem, que não tem guichês, não tem funcionários para me atender, mas agora eu vou no banco virtual e você me bota numa fila, né, então, ou seja, são recursos simplesmente que ou não estou alocando adequadamente, ou simplesmente eu quero economizar e, consequentemente, eu vou barrando, né, o acesso. Tá?
desde um dashboard, né, um relatório desse em tempo real, né, até outros tipos de análise, né? A gente comentou lá do Excel, a ideia aqui é trazer um, um pouco mais de opções, um pouco mais de recursos, né? Hoje, né, o Power BI, por exemplo, ele tem opções do tipo, dê um clique e ele gera insights para você. Ele faz correlação. E aí, muitas vezes, ele vai fazer coisas que não casam com nada, né? Tipo, o código com o produto, né? Tem uma correlação perfeita. Mas tem coisas, né, que realmente ajudam. Mas para quem deu um clique e eu consegui, né? Então, vou dar um último exemplo aqui, né, uma análise aqui, um relatório falando, né, de despesas, né, um relatório financeiro, de margem, né, de renda, de vendas em geral. Né? Então, ó, por exemplo, estou olhando aqui, ó, né, minhas vendas brutas, né, e budget, né, um orçamento, e aí de repente eu vejo que de um mês para o outro caiu. Né? Por que caiu? Né? Então, por exemplo, explorar recursos que... Deixa eu dar um destaque aqui, né? Por que aqui caiu? Que simplesmente com um botão, ó, eu não precisei construir nada disso, tá? Eu falo assim, explique para mim por que teve a queda. Né? E ele vai fazer o quê? Ele vai olhar o que existe de massa de dados por trás que gerou esse gráfico, e aí, que é o que eu falei, que, né, acaba sendo, né, abastecido com informações, né? E ele fala para mim, ó, se eu olhar o canal, né, de vendas, qual que é, né? Se é online, se é store, se é o roll sale, qual é o canal? Esse é um dos canais que mais está impactando, né? Aí se eu continuar aqui, ele gerou insights. Qual é a Alemanha? A Alemanha é um país que impactou bastante, ó. Então, essa queda aqui está muito forte, né? A Alemanha está me puxando para baixo. Né? Quer dizer, percebeu como eu vou gerando, né? Vou buscando essas informações, né? Com base simplesmente, né, no que eu abasteci. E aí eu posso vir aqui, ó, analisar, por exemplo, fazer um filtro. Aqui já estava Europa, né? Mas até talvez se eu colocar tudo, continua sendo, né, a Alemanha o principal ofensor, né? Na verdade, eu vou ver que ele é a Europa, né? E aí, filtrando ali, ó, agora ele trouxe para mim a Europa, né? Então, aí eu podia fazer uma investigação e chegar, né? E chegar realmente na Alemanha. Quer dizer, eu tenho N funcionalidades que, por exemplo, no Excel eu não tenho. Mas, de qualquer maneira, se eu não sei o que buscar, quais são as análises que eu vou fazer, e ter o acesso aos dados, nada disso vai fazer sentido. Né? Então, não adianta eu ter só um lado, né, ou só o outro. Eu tenho que realmente, né, fazer essa junção. Bom, basicamente era essa a mensagem, né? A importância da análise de dados. A gente viu ali vários cases, né, que pode nos levar a decidir, né, a apostar em dados, a se orientar, né, com base nos dados. Como que a gente deve começar, né, olhando aquela tríade, e as competências, né, falando ali que a gente pode começar muito simples, né, usando ferramentas que são de baixo custo, de simples utilização e ir evoluindo. Né? Acho que a mensagem final aqui, a gente viu que tem ferramentas para você treinar, né? Tem recursos para você treinar, e a gente está em constante evolução, para ver que cada vez mais, né, os insights vão ser, né, melhores e vai ajudar a gente a tomar melhores decisões. Boa, Rodrigo. Na verdade é assim, né? Tem muitos termos bacanas em inglês e caprichados, como a gente pode ver. E às vezes eu tenho isso para mim quando eu converso com o pessoal assim do varejo menor, né? Esses termos, essa terminologia toda assusta um pouco. O cara olha para essas coisas e começa a falar: ah, meu Deus, eu não estou preparado para isso, não. E acho que isso também é um trabalho que é desmistificar um pouco, né? O que o Rodrigo falou, tudo que ele foi explicando aí, se a gente não se apegar, né, a não colocar barreiras com uma terminologia ou outra, dá para ver bem que é algo factível. E assim, você pode ignorar, mas está dentro da tua vida.
tem aquele ditado espanhol, né, que você pode... que eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, né? Então, você pode falar, não acredito nos dados, não quero saber desses dados. Eu fui olhar o relatório lá que o Rodrigo falou que eu posso fazer a previsão do que vai acontecer comigo, vi que eu vou quebrar. Então, eu vou parar de olhar porque eu não quero saber, né? Então, beleza. Daqui a um tempo você quebra. E aí... Ou posso fazer algo e evitar de quebrar, Exato. Né? Aí você vai descobrir aquela história de que más notícias antecipadas pode ser boa notícia, né? Antes que você fique insistindo naquilo que não deve. E vai muito além de cadastro, né? Você saber o que vende em cada região que vende. Hoje mesmo, conversando com a cliente, ela tem a loja física dela e a loja virtual. E ela colocou tudo num sistema só, um estoque só, né? E aí essa é a pergunta que eu faço, né? Os custos da loja virtual são iguais da loja física? Ela falou, não, os custos da loja virtual são bem menores. São diferentes e menores. Tá, ok. Quando você tirar um relatório de venda, de markup, de ticket médio, não vai ficar mascarado, porque vai misturar a venda de 2 canais com custos diferentes, portanto, com lucro diferente. Ah, vai. E por que não separar? Ah, porque eu vou ter que ficar fazendo estoque separado, tirando de uma empresa, passando para outra. Ok? Mas, e por que você não faz isso? Ah, porque eu não sei, tipo, eu tenho 50 unidades. Eu não sei quanto colocar disponível para a loja física e quanto colocar para a loja virtual. Então eu deixo tudo lá e vai vendendo. E vai baixando de um estoque só. Só que daí dá o problema de contaminar os dados de markup, né? E aí a conversa assim, tá, e o que você precisaria saber? Precisaria saber ter uma ideia de quanto vende, né? Não tem esses dados. Ah, não, mas entendo, está começando agora, esses dados ainda não foram cultivados. Não, na verdade já está fazendo isso há um ano, né? Mas não se preocupou de acompanhar isso, né? Nesse meio tempo não vê a importância, né? Nesse meio tempo trocou de plataforma de e-commerce 3 vezes, então o que tinha se perdeu, né? E não vê essa importância, não é que eu não quero, eu nem vejo, né? Então acho que assistir esse vídeo aí se torna obrigatório para tentar dar uma esclarecida no assunto. E aí o pessoal que está acompanhando aí no canal, que está vendo, que assistiu o vídeo, a gente sabe que no ao vivo sempre tem bem menos pessoas, mas depois o pessoal assiste bastante. Eu quero que, se tiver esse interesse, né, eu quero pedir para vocês, se tiverem interesse de saber mais de dados aí, chama lá nos comentários do vídeo, ou manda ou mensagem do WhatsApp, ou vai lá no www.evoluçãodovarejo.com.br/blog e preenche o formulário que tem interesse em saber mais desse assunto, que a gente costura aí um bate-papo com o Rodrigo aí para ver se a gente consegue ajudar, de repente falar com a associação comercial, a gente vê o que a gente consegue fazer. Rodrigo, muito obrigado. Bom descanso antes que seu gerador desligue. Obrigado. Vai lá, agradeço demais de coração e a gente se fala depois. Obrigado a todo mundo que assistiu. Precisar. Valeu, abraço. Abraço, com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.